Olá a todos, vou falar de futebol. Tá viralizando nas redes sociais um vídeo do presidente do Atlético Goianiense, onde ele fala sobre as dificuldades que tem hoje de um clube mediano contratar jogadores, né? Bons jogadores no caso, né? Ele se referiu porque o futebol brasileiro tá no fundo do poço realmente. Ele puxou o assunto para falar da seleção brasileira olímpica, né? Que foi eliminada é, é, no pré-olímpico para a Argentina, né? E ele falando uma coisa que realmente é muito importante a pessoa falar de futebol, quem conhece um pouco de futebol, sobre isso. Ele disse que o futebol brasileiro ele está realmente exatamente na mesma linha que eu falo, né? O futebol brasileiro ele tá no fundo do poço, porque a seleção brasileira de futebol olímpica, né? Ela foi disputar esse pré-olímpico e foi um fiasco, né? Não conseguiu a vaga para as Olimpíadas, né? E aí aconteceu, foi eliminada. E ele fala, porque esses jogadores novos, que são futuros da seleção brasileira principal, né? Vão disputar uma competição dessa, onde tem vaga para disputar as Olimpíadas. E simplesmente ele faz um papelão, né? Mas jogadores, como ele falou, como ele não falou, né, nesse linguajar que eu vou falar, né? Os jogadores pisam em ovos, né? Parece que estão tudo de sapato alto, no caso, né? Ele deu outra palavra lá que eu até esqueci agora. Mas é assim, é assim. O futebol brasileiro ele tem que mudar muito, porque a seleção principal tá no fundo do poço. Aí a seleção feminina simplesmente não foi eliminada nesse mundial aí que passou na primeira fase, nunca tinha acontecido. E agora vem a seleção olímpica e faz esse fiasco, né? Mas então passa por tudo isso aí, né? O nome do presidente do Atlético Goianiense eu vou lembrar o nome dele, para falar o nome dele. Eu gosto de falar o nome, né? Depois eu lembro o nome dele, né? Mas é assim, então ele não tá falando nada de mentira, ele não tá com fake news nas redes sociais, não. Ele tá falando a pura verdade. Porque falando a nível de Brasil, e ele aborda também o assunto que os clubes estão com muita dificuldade para contratar jogadores, os times medianos, né? Intermediários, como são chamados, né? Como no caso dele, do Atlético Goianiense. Aqui no Pará, por exemplo, o Paysandu. E são clubes que têm um orçamento baixo e fica muito difícil contratar jogadores por causa que os jogadores estão pedindo muito caro o salário, né? Salário altíssimos que não dá condição do clube pagar. Porque o futebol brasileiro está inflacionado, né? Ficou muito inflacionado o futebol brasileiro. E ele fala sobre isso, né? Mas fazer o quê, né? Contrata-se jogadores de nível muito duvidoso por um alto salário que o jogador não vai produzir. Então é essa coisa, nessa linha que ele fala. E aí fica muito difícil. Por isso que os times aí grande aí estão contratando jogadores de fora, de outros países, né? Jogadores caros, como o Flamengo contrata, o próprio Fluminense, o São Paulo, o Palmeiras. Vai contratar jogadores de outros países exatamente por isso, porque o jogador daqui do Brasil, além de eles estarem numa fase de futebol muito baixo, o salário deles querem salário altíssimo, aí não dá para pagar. Então é isso que eu vou falar. Até o próximo vídeo.